Fala pessoal, hoje nós vamos fazer uma viagem pela Roma Antiga, uma das civilizações mais importantes da história e um dos assuntos que mais cai em concursos públicos e nem em vestibulares. E eu já vou avisando uma coisa, praticamente toda a política ocidental foi influenciada por Roma. Senados, leis, repúblicas, cidadania, direito, muita coisa nasceu lá. Então presta atenção porque esse vídeo pode salvar várias questões da sua prova. Roma surgiu na Península Itálica, às margens do rio Tibre. Segundo a lenda, a cidade foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, criado por uma loba. Agora, claro, isso é mito. Historicamente, Roma surgiu da mistura de vários povos, principalmente latinos, sabinos, etruscos. A história de Roma é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. E é exatamente assim que mais cai em concurso. Primeiro veio a monarquia romana. Nessa fase, Roma era governada por reis. A sociedade romana era bastante desigual. Os patrícios eram a elite, os grandes proprietários de terra, os plebeus eram pequenos e comerciantes artesãos e trabalhadores livres. Também existiam os clientes que dependiam da proteção dos patrícios e os escravizados. Com o tempo, os patrícios derrubaram a monarquia e implantaram a república. Porque quando você escuta a palavra república, você pensa em democracia, mas a República Romana não era democrática como hoje. O poder continuava na mão dos patrícios. Quem controlava Roma era o Senado romano. O Senado era formado principalmente pela elite patrícia e dominava a política romana. Os plebeus começaram então uma longa luta por direitos políticos e isso cai muito, pessoal. A pressão dos plebeus levou à criação das leis das 12 tábuas, considerada a base do direito romano, as leis das 12 tábuas, presta atenção. Pela primeira vez as leis foram escritas. Antes disso, os patrícios manipulavam as leis conforme seus interesses. Depois vieram outras conquistas, tribunos da plebe, direito ao casamento entre patrícios e plebeus e participação política maior. Agora começa a expansão de Roma, e Roma virou praticamente uma máquina de guerra. Os romanos conquistaram territórios por toda a Península Itálica e depois expandiram pelo mar Mediterrâneo, e aqui aparecem as famosas Guerras Púnicas. Guarda esse nome. As Guerras Púnicas foram guerras entre Roma e Cartago. Cartago ficava no norte da África e era uma potência comercial. O maior nome dessas guerras foi Aníbal, general cartaginês que atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma. Sim, ele atravessou montanhas com elefantes. Imagina o susto do romano acordando e vendo um elefante de guerra vindo na direção dele. Mas no final Roma venceu e a vitória trouxe enormes riquezas, escravos e territórios. Só que isso criou uma crise social gigantesca. Os pequenos proprietários perderam espaço para os grandes latifúndios escravistas. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Roma começou a enfrentar corrupção, conflitos sociais, disputas políticas e guerras civis. Nesse contexto surgiram os irmãos Graco, que tentaram fazer reformas sociais, mas eles foram assassinados. Depois surgiram os grandes líderes militares disputando poder: Mário, Sula, Pompeu e Júlio César. Júlio César é um dos personagens mais cobrados da história. Ele expandiu os territórios romanos e ganhou enorme popularidade. Só que o Senado começou a temer o seu poder. Então aconteceu uma conspiração. Júlio César foi assassinado dentro do Senado romano. Segundo a tradição, suas últimas palavras foram: "Até tu, Brutus". Depois da morte dele, começou uma nova guerra civil, e dela saiu o vencedor Otávio Augusto, e aí começou o Império Romano.
O Império Romano foi o auge de Roma. Augusto concentrou poderes e se tornou o primeiro imperador romano. Mesmo existindo o Senado, o verdadeiro poder estava na mão do imperador. Durante esse período aconteceu a chamada Pax Romana. Foi uma fase de estabilidade, crescimento econômico e expansão territorial. Roma dominava regiões da Europa, Ásia e norte da África. Os romanos construíram estradas, aquedutos, pontes, anfiteatros e cidades enormes. O Coliseu é um dos maiores símbolos desse período. E claro, havia também os gladiadores. Mas concurso gosta mesmo é da política e da economia romana. O império dependia muito das conquistas militares e do trabalho escravo. Quando as conquistas diminuíram, começaram os problemas econômicos. E nesse período surge o cristianismo. Jesus nasceu durante o domínio romano da Palestina. No começo, os cristãos foram perseguidos. Por quê? Porque os romanos viam os cristãos como uma ameaça política e religiosa. Só que o cristianismo cresceu cada vez mais, até que o imperador Constantino permitiu a liberdade religiosa com o Edito de Milão. Mais tarde, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Isso cai muito em prova. Agora, vamos para a queda de Roma. O Império Romano começou a entrar em crise por vários motivos: corrupção, crise econômica, inflação, disputas internas, dificuldade de controlar territórios enormes e invasões bárbaras. Os chamados bárbaros eram povos estrangeiros que viviam fora do império, como visigodos, vândalos, hunos e ostrogodos. Para tentar resolver os problemas, o imperador Teodósio dividiu o império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., e essa data é usada tradicionalmente para marcar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Já o Império Romano do Oriente continuou existindo como Império Bizantino por quase 1000 anos. Então, resumindo, o que mais cai em concurso sobre Roma: monarquia, república e império, patrícios e plebeus, Senado romano, lei das 12 tábuas, expansão militar, guerras púnicas, Júlio César, Pax Romana, cristianismo e queda do Império Romano. Se você aprendeu isso aqui, já saiu muito na frente em história. Porque Roma não influenciou só o passado, ela influencia o mundo até hoje. O direito, a política, a arquitetura, a língua e até várias ideias modernas nasceram ali. Roma caiu, mas sua influência nunca desapareceu. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem está estudando para concurso. E agora me diz aqui nos comentários, qual tema você quer no próximo vídeo? A gente já tem em mente aqui, mas diz aí qual você quer, né? A gente tem uma sequência, são 40 vídeos, mas diz aí se você tem algo em mente. Se você tiver, a gente faz também, tá bom? Obrigado por ficar até o final e vamos passar nos próximos concursos, tá bom? Chega de fazer prova e não passar, tá bom?